Seja bem-vindo à capacitação do Programa de Apoio Didático, modalidade Monitoria. O Programa de Apoio Didático na modalidade Monitoria é regido pela Resolução CONCEP número 1 de 16 de janeiro de 2025. Você encontra a resolução na página da Prograde na seção do Programa de Apoio Didático. Para começar, vamos definir o que é monitoria. A monitoria visa oportunizar aos discentes a participação efetiva e dinâmica em atividades acadêmicas de ensino, exercendo a função de monitor no âmbito de uma unidade curricular, sob a supervisão direta de um docente responsável. Os objetivos da monitoria são: contribuir para a redução das taxas de retenção e evasão em unidades curriculares e nos cursos de graduação, aprimorar as atividades didáticas nas unidades curriculares e melhorar o rendimento acadêmico, propiciar aos bolsistas o desenvolvimento de habilidades que favoreçam a iniciação à docência, estimular a cooperação dos discentes nas atividades de ensino, promover uma aprendizagem colaborativa por meio da integração entre professor, bolsistas e discentes. Na monitoria, dois atores são de fundamental importância: o monitor e o professor supervisor. O monitor é o aluno selecionado por meio de um processo seletivo que atuará em uma unidade curricular realizando determinadas atividades que contribuam para o processo de ensino e aprendizagem dos discentes. O professor supervisor é o professor da unidade curricular ao qual o monitor está vinculado e o orientará em relação às atividades que devem ser desenvolvidas. O professor supervisor e o monitor em conjunto irão elaborar o plano de trabalho da monitoria. Modalidades de monitoria. Existem duas modalidades de monitoria, a voluntária e a remunerada. A monitoria remunerada possui uma bolsa-auxílio. O recebimento da bolsa está condicionado ao cumprimento das atividades programadas no plano de trabalho e o envio do atestado de frequência mensal no prazo previsto no cronograma. A monitoria voluntária não possui bolsa financeira, mas o desenvolvimento dessa atividade contribui significativamente para o desenvolvimento acadêmico do aluno. Além disso, assim como a monitoria remunerada, a participação como monitor possui certificação que pode ser utilizado para as atividades complementares. Bolsa da monitoria. A bolsa será paga mensalmente ao monitor de acordo com o atestado de frequência mensal preenchido e enviado pelo professor supervisor. Se o atestado de frequência mensal não for enviado no prazo estipulado no cronograma, o pagamento da bolsa somente ocorrerá no próximo mês. A bolsa de apoio didático possui caráter transitório e não é acumulável com nenhum outro tipo de bolsa no âmbito da UFVJM, exceto aquelas de auxílio que não exijam a realização de qualquer atividade pelo beneficiário. Além disso, a bolsa de apoio didático não é acumulável com emprego de qualquer natureza ou estágios remunerados e não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Seleção de monitores. Os monitores são selecionados a partir do edital gerenciado pela coordenação da unidade acadêmica. O edital apresenta todas as normas que irão guiar o processo seletivo. Ele é divulgado no começo do ano nos sites das unidades acadêmicas. A seleção dos monitores ocorrerá a partir de dois critérios: a nota na unidade curricular objeto da monitoria e a nota obtida pela entrevista conduzida pelo professor supervisor. O resultado é divulgado pela unidade acadêmica. Documentação da monitoria. Toda a documentação relacionada à monitoria está disponível na página do programa. As principais documentações são: termo de compromisso, plano de trabalho, atestado de frequência mensal, certificado, ofício de desligamento ou recondução, avaliação do programa. O termo de compromisso é o documento que oficializa a adesão do aluno ao programa de monitoria. Nesse documento estão presentes as principais obrigações do monitor, bem como as informações bancárias no caso da monitoria remunerada. O termo de compromisso deve ser assinado pelo diretor da unidade acadêmica, o professor supervisor e o monitor. O plano de trabalho é o documento que define o que será feito durante a monitoria. Em conjunto, o monitor e o professor supervisor irão definir quais as atividades serão realizadas, que recursos didáticos serão utilizados além do cronograma de trabalho. O plano de trabalho deve contemplar o uso de metodologias ativas que incentivem o protagonismo dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. Esse documento deverá ser assinado pelo professor supervisor e o monitor. O atestado de frequência mensal é o documento feito e assinado pelo professor supervisor que atesta o cumprimento das atividades de monitoria. Este documento é indispensável para o pagamento da bolsa.
Quando o atestado de frequência não é enviado no prazo estipulado no cronograma, o pagamento da bolsa somente será feito no próximo mês. Quando houver qualquer impedimento do professor para envio do atestado de frequência, este poderá ser feito pela coordenação do curso. Exercício da monitoria. Quando o monitor é selecionado, ele deve se atentar aos prazos definidos no edital para apresentação da documentação. No ato da admissão, o monitor deverá enviar à unidade acadêmica o termo de compromisso, anexo 1, totalmente preenchido. O monitor deve se comprometer a dedicar 48 horas mensais às atividades de monitoria. Essas atividades devem estar previstas no plano de trabalho, anexo 2. São atribuições do monitor desenvolver e cumprir, sob a liderança do professor supervisor, as atividades previstas no plano de trabalho, assinar todas as documentações necessárias, manter diálogo com os participantes do programa, cumprir a carga horária conforme os dias e horários acordados com o professor supervisor, checar diariamente o e-mail institucional, pois é o canal oficial de comunicação do programa de monitoria. Atribuições do professor supervisor: dar suporte à coordenação do curso durante o processo seletivo de monitores. Inserir o termo de compromisso e o plano de trabalho no processo SEI referente à monitoria. Acompanhar a execução do plano de trabalho. Inserir o atestado de frequência mensal do monitor nos prazos previstos no cronograma. Solicitar ao coordenador do curso, em caso de sua ausência por férias ou impedimentos legais, que ateste a frequência dos monitores para fins de registro do cumprimento das atividades. Comunicar via ofício à diretoria e à Prograde eventuais alterações na monitoria. Acompanhar e supervisionar o monitor na execução de suas atribuições, preenchendo anualmente a ficha de avaliação anexo 6. Monitoria PCD. A monitoria PCD é destinada aos alunos PCD. Nessa modalidade de monitoria, o monitor selecionado será responsável por acompanhar exclusivamente um aluno PCD. Para se candidatar à vaga de monitor para PCD, o aluno deve ter sido aprovado em todas as disciplinas que o aluno PCD está matriculado. Todas as informações sobre essa monitoria são disponibilizadas no edital que é divulgado pela unidade acadêmica. Cancelamento de bolsa. A bolsa monitoria poderá ser cancelada a qualquer tempo, nas seguintes situações: solicitação justificada do bolsista ou do professor supervisor, existência de penalidade disciplinar imposta ao bolsista, existência de vínculo acadêmico com mais de um programa de bolsas que não são acumuláveis, existência de vínculo empregatício por parte do monitor, não cumprimento das exigências do programa de apoio didático da monitoria. Avaliação e certificação. Ao final da vigência da monitoria, o professor supervisor preencherá a avaliação da monitoria, anexo 6, e a unidade acadêmica emitirá os certificados para os monitores. Esperamos que essa capacitação tenha sido útil e desejamos que a monitoria seja muito proveitosa para você. Demais orientações podem ser obtidas em sua unidade acadêmica.